Naquela Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O mês de junho é um mês que no Opus Dei costumamos pensar na vida de São José Maria por dois motivos. Em primeiro lugar, porque São José Maria ele faleceu no dia 26 de junho de 1974 e este dia passou a ser o dia que foi considerado pela Igreja como o seu dia, o dia de São José Maria, porque a Igreja, ela, sempre que é possível, associa o dia da morte com o dia da entrada no céu de um santo. Então, é o dia do nascimento para a vida eterna. Muito bem, então, o mês de junho, justamente por isso, nos leva a pensar em São José Maria, também porque aqui no Brasil nós tivemos a sorte de tê-lo aqui entre nós em 1974. Foi um privilégio, porque muitos países onde a obra já estava não foram visitados por São José Maria, mas nós aqui no Brasil tivemos essa graça. E ele esteve aqui durante 15 dias, do final de junho até primeira semana, final de maio até a primeira semana do mês de junho. Então, dois motivos para pensarmos no fundador do Opus Dei, nesse recolhimento e considerar algumas virtudes que ele vivia. São José Maria, ele é um exemplo para nós, entre outras coisas, de como encontrar a Deus no meio dos afazeres ordinários, de como ser santo no meio do mundo, porque foi justamente essa mensagem que ele veio trazer aqui à Terra para todos nós, e que todos estamos chamados à santidade. Ele lembrava aquela frase que Nosso Senhor dizia: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E ele dizia que essa frase foi dirigida a todos. Deus não fez nenhuma ressalva, ou seja, ela não foi dirigida só aos sacerdotes, aos religiosos, essas pessoas que largam tudo para servir a Deus. Não, essas palavras são para todos. Todos estamos chamados à santidade. Como dizia um autor, até materializando essa verdade, dizia que está chamado à santidade uma dona de casa, um limpador de rua, um taxista, o dono de uma empresa, o funcionário de uma fábrica, de um escritório, os advogados, médicos, engenheiros, professores universitários, jovens, solteiros, casados, anciãos, todos. E são palavras muito repetidas, essas que acabamos de dizer, de uma forma ou de outra, por São José Maria, sendo esse pregoeiro dessa mensagem, né? E São José Maria ele lembrava que a santidade é a concretização dos mandamentos que Deus nos deixou, que podem ser resumidos nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o chamado à santidade é a concretização do amor, desse chamado ao amor, porque falamos aqui do amor a Deus e do amor ao próximo. E que ser santo seria procurar este amor
ir ao encontro deste amor e crescer a cada dia nele, até chegar à sua expressão máxima. Todos nós queremos isso, todos nós que amamos alguém, nós temos esse desejo que esse amor cresça, na verdade, a cada dia. E então, a busca pela santidade, ser santo, é uma pessoa que encontrou a Deus e começa a amá-lo e vai procurando a cada dia crescer ainda mais neste amor até chegar à máxima expressão aqui na Terra. E essa busca da santidade nos leva, entre outras coisas, a duas grandes metas. Primeira, estar numa relação de amor o dia inteiro com Deus. E outra meta que é dilatar o nosso amor a Deus e o amor ao próximo, como dissemos. E com relação a esta primeira, estar numa relação de amor o dia inteiro com Deus é algo natural, na verdade, de quem ama. Quem ama quer estar próximo da pessoa amada, está sempre pensando na pessoa amada. E se Deus está chamado a ser o primeiro amor, é natural que nós estejamos pensando nele o dia inteiro, desde a hora de acordar até a hora de deitar. E esse esforço de estar junto de Deus se chama buscar a presença de Deus. Presença de Deus no meio das nossas tarefas. Vamos considerar este tema de modo mais concreto nesta meditação. Presença de Deus, que é essa consequência do amor. Uma mulher que escreveu uma biografia de São José Maria, ela dizia assim, a respeito dele, de como ele vivia essa presença de Deus. Dizia assim, em Escrivá, a oração não é algo restrito no meio da sua jornada. Não, é a respiração, é a nervura e é a seiva de todo o seu agir. De fato, né? Nós entendemos que seja assim. Se São José Maria descobriu esse amor de Deus e foi crescendo nesse amor e começou a ficar apaixonado por ele, é natural que ele estivesse buscando essa união o tempo todo. Então, a oração para ele era como respirar. Nele, continuava ela dizendo, viver e orar jamais se desentendem, jamais se dão as costas. Cada instante, mesmo enquanto dorme, chegará a converter-se nele em pulsação de prece. Ao acordar no meio da noite, perceberá que rezava sonhando. Saberá que converter o sono em oração é um dom, e tomar consciência disso, uma graça. Com toda naturalidade, José Maria vai e vem, trabalha, come, fala, estuda, passeia, ri, canta, sempre consciente de estar vivendo na presença de Deus. Qual é, por exemplo, a reação de uma pessoa quando tenta acender um fósforo e não consegue, e outro e mais outro? O normal é perder as estribeiras, fazer um comentário deste tipo, que droga, isso não presta. Quem foi o maldito que fez esses fósforos? Numa ocasião aconteceu isto com São José Maria. E qual foi a sua reação, o seu comentário? Reagir pacientemente e tirar uma consequência sobrenatural. É como nós, quando resistimos à graça, quando nos custa dar-nos, e temos que dizer, queima tu, Senhor, com o fogo do teu Espírito. Seja São José Maria vivia mergulhado em Deus.
na medida do possível, né? E se alimentava, né, dessa presença. Continuava ela dizendo: põe-se um pouco de boa vontade e pronto. Ou seja, até o que era motivo para perder a paz se converte em ocasião de oração, de união com Deus. Na medida em que é possível um homem, José Maria não se distrai, né? Não se distrai, né? Sempre ali, né, buscando essa presença divina. Não se distrai nem com as distrações. Vê uma garrafa de conhaque e, reparando na etiqueta da marca 103, comenta que esses números podem servir como lembrete para se unir à Santíssima Trindade. Deus Uno, Deus Trino, e o zero sou eu. Faz esse comentário porque estava na presença de Deus e veio à sua mente essa consideração. Aparece a imagem do globo terrestre na vinheta do telejornal e reza pela paz do mundo a Santa Maria. Umas filhas suas cantam uma música mexicana e eu não sei o que vale a minha vida, mas venho entregá-la a ti. Escrivá escuta, deliciado, faz uma reflexão em voz baixa. Eu sim sei o que vale a minha vida, todo o sangue de Cristo. Continuai a cantar, filhas, que já me destes tema para a minha oração desta tarde. Por que São José Maria vivia assim? Porque vivia para amar a Deus. Como todos nós estamos chamados, e dizia que viver do amor é isso, é como ter o ar para respirar, e que se parasse de respirar, de ir ao encontro do amor a Deus, morreria. Bonitas palavras, na verdade, e como isso nos empurra a buscar essa presença de Deus e mais ainda, buscar o amor de Deus. Buscar o amor de Deus, e a presença de Deus será uma consequência. Eu busco este amor de Deus na minha vida. Deus está impregnado em toda a minha vida, em cada segundo do meu dia. Esse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele está presente na minha alma, no meu coração. Eu já descobri que ir em busca deste amor é a grande alegria do ser humano. E que se eu realizo alguma tarefa, se eu passo algum momento do dia sem Deus, é como se eu estivesse num buraco, num vazio. São José Maria utiliza aqui parar de respirar, é a morte da alma, né? Porque a alma, ela busca a Deus. A alma apaixonada, ela vai atrás de Deus com todas as forças. Como seguir este caminho? Como buscar a Deus em todos os momentos do nosso dia? Em primeiro lugar, sabendo que Deus está muito, muito presente na nossa vida. Lógico, nós podemos dizer aqui que como seguir esse caminho? Crescendo no amor a Deus. Até podemos pensar naquelas palavras de Santo Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres. Se nós amamos a Deus, tudo vem como consequência, todas as outras virtudes, tudo. A santidade, né? Então, lógico, a primeira providência que pensando em ter a presença de Deus, a primeira providência é crescer no amor, né? Mas isso já é o fim da nossa vida, crescer no amor a Deus.
mas também nos ajuda a pensar nessa realidade, porque nós somos seres de carne e osso, matéria e espírito, e tendemos a esquecer que Deus está presente ao nosso lado. Vivemos como se Deus estivesse lá longe, como dizia São José Maria, lá longe, onde brilham as estrelas. É preciso convencer-se, dizia ele, de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está como um Pai amoroso, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Deus está junto de nós continuamente, continuamente. São Tomás nos ensina que Deus está presente no ser humano de 3 formas. Ele dizia assim: per essentiam, per potentiam e per presentiam. O que significa isso? Que Deus está presente em nós, no nosso ser, sustentando o nosso ser. Deus está presente em nós na graça, quando nós estamos em estado de graça. E que Deus está presente porque Ele é onipresente, Ele está em todas as partes. Então veja só como Deus nos circunda, lá no âmago do nosso ser, sustentando o nosso ser. Depois, na alma em graça, e rodeando-nos pela sua onipresença. Por isso um salmo ele diz assim: Senhor, Tu me examinas e conheces, sabes quando me sento ou me levanto. Tu penetras de longe os meus intentos, percebes se caminho ou se repouso. São rotina aos teus olhos os meus passos. Nem me aflorou aos lábios a palavra, e já sabes, Senhor, qual ela seja. Cercas-me pela frente e por detrás. Pousas em minha fronte a tua mão. Ou seja, nos fala dessa realidade da onipresença, que Deus acompanha cada pequeno passo. Penetras de longe os meus intentos. Percebe esse caminho ou repouso. Deus está vendo tudo. Permanentemente, com seu olhar sobre nós. E está presente como um Pai amorosíssimo, à espera do nosso olhar, da nossa correspondência, do nosso diálogo. Se Deus nos ama com esse amor infinito, na verdade que Ele espera de nós a nossa correspondência, que nós entremos nesse diálogo de amor, que nós mergulhemos nessa relação de amor. Por isso que a maior alegria do ser humano é de conversar com Deus. Conversar, estar com Deus. São João Maria Vianney, ele dizia assim que o maior consolo que nós podemos ter num dia é sentir o olhar de Deus sobre nós, que repousa sobre nós. A maior alegria que nós podemos sentir. Então, essa é um caminho importante mesmo, né? Aumentar a fé na presença de Deus ao nosso lado. Segundo lugar, nós podemos crescer na presença de Deus lutando contra um grande inimigo do amor, contra um grande inimigo da presença de Deus, o egoísmo. Quando nós nos propomos a conversar com Deus o dia inteiro, percebemos que há esse grande inimigo.
o excesso de amor por nós. Que nós passamos praticamente o dia inteiro pendente de quem? Pendente de nós. No meu trabalho, do meu descanso, do meu final de semana, dos meus gostos, dos meus interesses. Vamos pedir a Deus que nos esqueçamos mais de nós mesmos. Que Ele nos ajude a estarmos estarmos pendentes dele e dos demais. São José Maria me servia, apesar de não ser, estritamente falando, essa frase aplicada a isso, ele dizia assim: Senhor, se tu não queres a minha honra, eu para que a quero? Então aqui a aplicação é mais a preocupação com a nossa própria imagem, essa soberba, essa vaidade. Mas nós podemos aplicar ao egoísmo, né? Senhor, se tu não queres o meu egoísmo, se tu não queres esse amor exagerado por mim mesmo, eu para que eu quero? Para que eu quero? Uma outra iniciativa que nós podemos tomar, o ter presente, justamente associado a isso do egoísmo, é substituir o monólogo pelo diálogo. Então, como temos esse amor muito grande por nós mesmos, o normal é que nós estejamos o dia inteiro conversando conosco próprios, quando não estamos conversando com alguém. Estamos lá no carro, ou estamos caminhando na rua, correndo, fazendo um esporte. O normal é que nós estejamos ali, né? Pensando conosco próprios, conversando conosco próprios. E aí vem essa luz. Puxa vida, se Deus está aqui do meu lado, por que eu não falo com Ele o tempo todo? Por que eu não substituo o monólogo pelo diálogo? Se eu estou conversando, por que não conversar com Deus? Muito melhor, né? Me abrindo para Deus, eu estarei diante desse amor e diante de toda a sua sabedoria, diante de toda a sua bondade, de todos os seus dons. É abrir-se para o infinito, né? Ao invés de ficarmos ali trancafiados em nós mesmos. Substituir o monólogo pelo diálogo. Essa frase pode nos ajudar bastante, pensar nela, né? Guardá-la. Ter consciência de que eu vivo normalmente dentro de um monólogo, né? E que eu preciso transformá-lo num diálogo, numa conversa com o meu Senhor. Uma outra dica que dava São José Maria era de utilizarmos expedientes humanos. O que significa isso? Que como nós somos muito humanos, muito materiais, nós como que acreditamos naquilo que vemos, ou pensamos naquilo que vemos, e aquilo que não vemos, não pensamos, nos esquecemos. Então ele dizia que nós podíamos nos servir de pequenos truques, né, para lembrarmos de Deus. E um autor, ele vai falando sobre isso, que vai dizendo assim: o pai ou a mãe leva no carro uma fotografia da família para se lembrar dela durante o seu trajeto pela cidade ou quando viaja. Por que não podemos levar uma imagem de Nossa Senhora na carteira para lhe dizer ao olhá-la: mãe, minha mãe? Por que não ter ao alcance da mão um crucifixo que passamos a beijar discretamente, que nos ajude a fazer atos de reparação, que possamos olhar quando o estudo ou o trabalho se tornam mais pesados?
Esses expedientes são inúmeros, porque o amor é inventivo. Serão diferentes conforme se trate de um médico que vai começar uma operação ou de uma mãe de família que, à mesma hora, talvez comece a pôr a casa em ordem. O motorista de ônibus também terá os seus expedientes humanos. E a costureira, que permanece praticamente no mesmo lugar durante o dia todo, terá os seus. Tudo isto vivido com espírito esportivo e alegre, sem afobações, mas com amor. Tudo isso são caminhos que nos levam para Deus. Então, o que são esses expedientes humanos? São realidades simples, concretas, que nos levam para Deus, por exemplo. Como disse esse autor, uma imagem em cima da mesa de trabalho. Quantas pessoas fazem isso? Lá no seu escritório, lá na sua casa, e colocam ali a imagem de um santo, de Jesus, de São José, de Nossa Senhora, e enquanto estamos trabalhando, de repente olhamos ali para aquela imagem e dizemos umas palavrinhas, dizemos um ato de amor, um agradecimento, um santinho, páginas adiante de um livro que nós estamos lendo, então um truque, que nos aproxima de Deus, um lembrete no celular para avisar de quando em quando, e assim lembramos de que estamos diante de Deus. Eu me lembro a esse respeito numa ocasião, numa casa do Opus Dei, para jovens, que um rapaz ele começou a frequentar. Eu não sei se foi logo no primeiro dia, que ele estava lá rodeado numa mesa da sala de estudo, rodeado de outros rapazes que já conheciam o Opus Dei, que já frequentavam, e que, na hora de começar a estudar, colocavam os livros, os cadernos diante da mesa e colocavam um crucifixo, isso, uma imagem de um santo, e ele olhou aquilo, ficou assim, pensativo, e aí ele foi lá na sua mochila e pegou um CD do AC/DC, dessa banda de rock, e colocou lá em cima da mesa, como que querendo colocar alguma coisa também, como eles estavam colocando. Enfim, depois ele foi perceber o que eles colocavam e por que eles colocavam aquela imagem, aquele crucifixo, e gostou muito, e a partir daí começou também a fazer isso, e ele contava como a partir desse momento ele começou a ter muito mais presença de Deus. Outra última dica que dava São José Maria, que eu queria comentar, são as jaculatórias. As jaculatórias são pequenas frases de amor que nós dirigimos a Deus. Podemos repeti-la porque as orações maiores, não é tão grande, mas para quem está trabalhando, está no meio de uma tarefa, dizer uma Ave Maria fica difícil, mas nós podemos dizer uma pequena frase. Jesus, eu te amo. Mãe, minha mãe. Ele dizia assim em São José Maria: começai com jaculatórias, que depois virá a contemplação. Como não o imaginais. Às vezes, durante toda a vida, não se faz mais do que isso. Jaculatórias, atos de amor e de reparação. Jesus, eu te amo. Doce coração de Jesus, sede o meu amor, meu Deus e meu tudo. Jesus, Maria e José, que eu esteja sempre com Jesus, Maria e José. Doce coração de Maria, eu vos dou o coração e a alma minha. Enfim, as jaculatórias, até as pessoas às vezes perguntavam para São José Maria, me ensina uma jaculatória, me diz uma jaculatória para repetir. E ele não gostava de dizer, porque ele dizia que isso tinha que ser uma iniciativa nossa, que tinha que ser fruto do nosso amor a Deus. Então, que nós saibamos também
escolher jaculatórias para repeti-las durante o dia. Tem pessoas que pensam numa jaculatória, por exemplo, Doce Coração de Jesus, Sede Meu Amor, escolhem essa jaculatória e procuram repeti-la durante o dia ao longo de uma semana. E aí depois escolhem outra, enfim, é uma forma de oração. Vamos terminar esta meditação pensando qual é o grande fruto da presença de Deus. São dois, a paz e a alegria. Dessa presença de Deus, dizia São José Maria, assim terminamos, nasce uma alegria que nunca acaba. Que nunca acaba. E ele até dizia que na sua vida ele nunca se deprimiu. Nunca se deprimiu. Por quê? Porque ele nunca deixou espaços vazios de oração. Preenchendo toda a sua vida de oração, ele permaneceu sempre na alegria, na felicidade que Deus nos dá. Peçamos à nossa mãe que ela nos ajude a crescermos a cada dia nessa união com Deus e, sobretudo, no amor por Ele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda por os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo na guarda, intercedei por mim.